O que você faria se, ao chegar em casa, encontrasse a si mesmo sentado no escuro do seu próprio quarto, e se o reflexo no espelho não fosse um erro de luz, mas uma criatura que roubou sua voz e sua pele? O canal Dark Mistérios abre hoje as fitas proibidas do Condado de Mandela. O que começou como uma série de avisos de utilidade pública tornou-se o registro do fim da alma humana. Prepare-se para conhecer os alternados, seres que distorcem a fé e a biologia para nos substituir. Se você ouvir um choro vindo do sótão, não suba. A invasão não é física, é psicológica, e o seu medo é o convite que eles esperavam. O terror não vem do espaço ou de laboratórios secretos. Ele vem das sombras dos nossos próprios lares e das falhas na nossa percepção. No Condado de Mandela, a realidade começou a se fragmentar através de transmissões de TV antigas, fitas VHS granuladas que instruíam a população sobre uma ameaça que desafia a compreensão lógica. O canal Dark Mistérios mergulha no abismo do horror analógico para entender o que são os alternados. Eles não são apenas monstros. Eles são deformações da imagem de Deus, entidades que utilizam a nossa própria aparência como uma arma de destruição psicológica. Imagine um mundo onde o governo emite alertas oficiais, ensinando como identificar se o seu filho ou o seu cônjuge foi substituído por uma cópia quase perfeita, exceto por um detalhe: um pescoço longo demais, olhos que não piscam ou uma mandíbula que se abre em ângulos impossíveis. O Mandela Catalogue apresenta a ideia de que a invasão começou há milênios, distorcendo os eventos bíblicos para garantir que a humanidade estivesse indefesa quando o momento da substituição chegasse. A figura do anjo Gabriel, que deveria trazer a boa nova, é apresentada como o primeiro e mais poderoso alternado, aquele que enganou os profetas e selou o destino da terra. A mensagem é clara e devastadora. As orações não são ouvidas por quem você pensa, e o céu que você implora por salvação é o lugar de onde o seu pior pesadelo desceu. O Condado de Mandela tornou-se o epicentro de uma epidemia de suicídios e desaparecimentos que a polícia não consegue explicar e que o governo tenta conter através do isolamento. As fitas de instrução, conhecidas como princípios de sobrevivência, são um exercício de futilidade e desespero. Elas ensinam o método THINK, uma sigla que, em vez de oferecer esperança, reforça o isolamento absoluto. Diga às autoridades, mas elas não virão. Esconda-se, mas eles já estão lá dentro. Não ajude ninguém que esteja gritando por socorro, pois o som pode ser uma armadilha fonética, usada por um alternado para atrair você para o escuro. O canal Dark Mistérios observa que o verdadeiro horror aqui não é a morte física, mas a dissonância cognitiva metafísica. Os alternados atacam através de informações. Eles sussurram verdades que a mente humana não foi projetada para processar, levando as vítimas a um estado de desespero tão profundo que a autodestruição parece ser a única saída lógica. Eles não precisam de garras quando podem usar a sua própria consciência contra você. É uma guerra psicológica, onde a munição é o medo do desconhecido e o alvo é a sanidade coletiva de uma cidade inteira que parou de olhar nos espelhos. A estética do Mandela Catalogue utiliza o vazio do sinal analógico para preencher a mente do espectador com o que não é visto. As imagens estáticas de rostos distorcidos, conhecidas como tipo 2, são um ataque direto ao instinto humano de reconhecimento facial. Quando vemos algo que parece humano, mas erra em detalhes fundamentais, entramos no vale da estranheza, um mecanismo de defesa biológico que nos avisa que algo está errado. No Condado de Mandela, esse instinto é a sua única chance de sobrevivência. Mas os alternados estão evoluindo. O tipo 3, o imitador, é capaz de replicar perfeitamente a vítima, tornando impossível distinguir o original da cópia. O canal Dark Mistérios questiona: como você mantém a fé na sua própria identidade quando o mundo ao seu redor está sendo preenchido por versões macabras de todos que você ama? As casas tornam-se prisões, as luzes são mantidas acesas até que as lâmpadas queimem e o silêncio da noite é interrompido apenas pelos sussurros que vêm de trás das portas trancadas.
Se você ouvir alguém que soa exatamente como você, chamando seu nome do outro lado da casa, lembre-se do alerta. Nada vale o risco. O caso de Mark Heathcliff é um dos registros mais trágicos dessa descida à loucura. Um jovem que tentou ajudar um amigo e acabou cercado em seu próprio quarto por uma entidade que ele não conseguia compreender. Seus diários e as fotos que ele tirou antes do fim mostram o progresso do medo. Ele não estava lutando contra um invasor que queria o seu dinheiro ou o seu corpo. Ele estava lutando contra algo que queria a sua alma e o seu lugar na história. A Fundação de Conscientização de Vítimas, que supostamente deveria ajudar pessoas como Mark, parece ser apenas mais uma engrenagem em um sistema de controle que já foi infiltrado. O canal Dark Mistérios revela que a tecnologia da época, as televisões de tubo e os telefones fixos, serviram como condutores para a propagação da influência dos alternados. Eles vivem nas falhas do sinal, nos pixels mortos e no ruído branco que ouvimos entre as estações. Eles não estão vindo. Eles já se estabeleceram, e a cada vídeo assistido, a cada imagem processada, o véu que protege a nossa realidade fica mais fino, permitindo que o Condado de Mandela se torne o destino final de todos nós. Enquanto você ouve este roteiro, olhe ao seu redor. Verifique os cantos escuros do teto. Se você ver uma figura que parece ter sido desenhada por uma criança com raiva, não tente entender. A compreensão é o primeiro passo para a substituição. E no catálogo de Mandela, a ignorância é o último refúgio da alma. À medida que a escuridão se aprofunda sobre as estradas desertas de Mandela, percebemos que a ameaça dos alternados não é apenas uma invasão de seres físicos, mas uma subversão da própria espiritualidade humana. O canal Dark Mistérios explora agora o aspecto mais blasfemo desta narrativa, a substituição do divino pelo profano. Nas fitas conhecidas como Overthrown, somos confrontados com uma versão distorcida da história da criação. A revelação é de que a humanidade foi abandonada por seu Criador e que o lugar de Deus foi ocupado por uma entidade que se auto-intitula o Salvador. Esta figura, que emula a aparência de um anjo, mas exibe traços que agridem a visão, é o arquiteto da grande decepção. Eles não estão aqui para nos destruir com fogo ou fúria, mas para nos convencer de que a resistência é inútil, porque já pertencemos a eles. A dissonância cognitiva metafísica atua aqui como uma arma de conversão em massa. Ao saberem que não há salvação, as vítimas entram em um estado de choque existencial, que as torna presas fáceis. O alternado não precisa forçar a entrada. Ele sussurra uma verdade tão fria e desoladora que a mente da vítima simplesmente desiste, abrindo a porta para o vazio que vem a seguir. O papel da tecnologia neste processo de substituição é fundamental e aterrorizante. O canal Dark Mistérios destaca como as telas de televisão e os espelhos funcionam como portais de baixa fidelidade para estas entidades. Durante os anos 90, o governo de Mandela desencadeou uma campanha agressiva para desencorajar o uso de espelhos e televisores em quartos de dormir, alegando que o espectro visual dessas superfícies facilitava a manifestação do tipo 2. Mas a verdade é que os alternados se alimentam da nossa necessidade de observar e sermos observados. Quando você olha para uma tela granulada e começa a ver um rosto se formando no ruído branco, não é apenas a sua imaginação pregando peças. É uma entidade tentando sincronizar a frequência dela com a sua consciência. Existe um protocolo esquecido chamado a teoria da televisão, que sugere que os alternados utilizam o sinal de transmissão para mapear o interior das casas das vítimas. Eles usam as ondas de rádio para sentir onde você está, onde você se esconde e, o mais importante, qual é a pessoa que você mais teme ver à noite. Eles não escolhem uma forma aleatória, eles escolhem a forma que causará o maior colapso emocional possível. A tragédia de César Torres e a sua ligação com Mark Heathcliff ilustram perfeitamente como os alternados exploram os laços de amizade e confiança. O alternado que tomou o lugar de César não apenas roubou a sua voz, mas utilizou a preocupação de Mark para atraí-lo para uma armadilha. O canal Dark Mistérios analisa as gravações telefônicas,
onde a voz do falso César soa quase perfeita, mas há uma cadência metálica, uma ausência de respiração que só é percebida quando já é tarde demais. O alternado não estava apenas procurando uma vítima, ele estava realizando um experimento de crueldade. Ele queria ver quanto tempo um ser humano conseguiria manter a sanidade enquanto era cercado por uma paródia de alguém que amava. Esta é a essência do Mandela Catalogue, o terror de que o eu não é mais único. Se algo pode falar como você, agir como você e possuir as suas memórias, o que realmente resta da sua alma? Para estas entidades, a alma humana é apenas um ruído que precisa ser silenciado para que a harmonia do vazio possa prevalecer. O Departamento de Anomalias Temporais e a polícia do Condado de Mandela parecem estar em uma batalha perdida. Ou pior, podem estar sendo usados como ferramentas de monitoramento para os próprios alternados. Existem evidências de que certas diretrizes de segurança pública foram desenhadas para facilitar a coleta de vítimas em vez de protegê-las. A proibição de ajudar quem grita por socorro, por exemplo, cria uma sociedade de indivíduos isolados e paranoicos. O terreno fértil ideal para o alternado que se alimenta do medo. O canal Dark Mistérios levanta a hipótese de que a própria existência do catálogo é uma forma de infecção memética. Ao assistirmos a estas fitas, ao tentarmos entender a biologia e o comportamento destas criaturas, estamos, na verdade, abrindo um canal em nossas próprias mentes. O conhecimento sobre os alternados é o que permite que eles nos encontrem. Quanto mais você sabe sobre eles, mais eles sabem sobre você. Eles são como um vírus que se propaga através da curiosidade. No momento em que você pausa este vídeo para olhar para a porta do seu quarto, você já deu a eles a atenção que eles precisam para começar o processo. A arquitetura das casas em Mandela também parece ter sido influenciada por uma geometria que não pertence ao nosso mundo. Relatos de corredores que se alongam e quartos que não deveriam estar lá sugerem que a presença dos alternados distorce o espaço físico ao redor da vítima. Eles criam ambientes liminares dentro de lares comuns, transformando uma sala de estar em um labirinto de sombras onde a saída nunca é encontrada. O canal Dark Mistérios observa que as vítimas muitas vezes relatam sentir que estão sendo observadas por cantos que não existem. Esta distorção espacial é o prelúdio para a manifestação física do alternado. Quando o espaço ao seu redor deixa de seguir as leis da arquitetura humana, é sinal de que a sua realidade já foi substituída. Você não está mais na sua casa. Você está em um espaço de Mandela, uma zona de teste onde a sua resistência psicológica será moída até que não reste nada além de um corpo vazio, pronto para ser ocupado. A luz da sua lanterna não vai ajudar, pois o alternado não está escondido na sombra. Ele é a própria sombra que se descola da parede para se tornar você. A infiltração dos alternados atinge o seu ápice quando percebemos que eles não estão apenas nas sombras dos nossos quartos, mas nas fundações da nossa infância. O canal Dark Mistérios investiga agora o fenômeno das transmissões infantis distorcidas, onde programas educativos aparentemente inofensivos eram usados para treinar as crianças a aceitarem a presença dessas entidades. Existe uma fita específica, atribuída a um programa chamado A Arca de Noé, onde as ilustrações coloridas dão lugar a figuras esguias e rostos que derretem na tela. A lição ensinada não era sobre animais ou moralidade, mas sobre deixar o passageiro entrar. Para a mente maleável de uma criança, o alternado não é um monstro, mas um amigo novo que vive no armário, uma presença silenciosa que pede permissão para substituir o medo pela aceitação total. Esta é a estratégia de longo prazo das entidades. Se você não consegue quebrar um adulto através da dissonância cognitiva metafísica, você molda a próxima geração para que ela nem sequer reconheça que existe uma invasão em curso. Essa corrupção do que é puro se estende ao registro de Thatcher Davis, um dos poucos policiais que enfrentou um alternado e viveu para contar a história. Ou pelo menos, viveu para carregar o trauma. Thatcher foi confrontado por uma entidade que não apenas o perseguiu,
mas que zombou da sua autoridade e da sua humanidade. O canal Dark Mysterious analisa o áudio do confronto, onde os gritos do policial são abafados por uma risada que soa como interferência de rádio. O alternado não queria matá-lo rapidamente. Ele queria que Thatcher entendesse que a polícia, as leis e as armas eram piadas diante de uma força que controla a própria percepção da dor. Thatcher tornou-se um homem assombrado, um reflexo do que acontece quando o sistema de defesa de uma sociedade colapsa. Ele é a prova de que, no condado de Mandela, a sobrevivência é apenas uma forma mais lenta de tortura. Os alternados mantêm alguns originais vivos, apenas para servirem de testemunhas da queda, garantindo que o medo continue sendo transmitido como um sinal de antena que nunca perde a potência. O conceito de intrusão de intrusos é outra camada de horror que o canal Dark Mysterious precisa desvendar. Existe uma figura conhecida apenas como o intruso, ou 6, uma entidade que parece operar de forma diferente dos alternados comuns. Enquanto os alternados substituem, o intruso sequestra. Ele se manifesta através de telas de televisão, puxando crianças para dentro do sinal, deixando para trás apenas o chiado do ruído branco e pais catatônicos. Teorias sugerem que o intruso é o pastor deste rebanho de horrores, aquele que colhe a inocência para alimentar a criação de novos alternados. Se um alternado é uma cópia sem alma, o intruso é aquele que rouba a alma original para garantir que a cópia tenha material suficiente para se tornar convincente. As milhares de crianças desaparecidas no condado de Mandela não morreram. Elas foram processadas pelo sinal analógico, transformadas em dados binários de sofrimento que agora alimentam as transmissões que você assiste tarde da noite. A biologia desses seres, se é que podemos chamar assim, desafia qualquer tratado de anatomia. O canal Dark Mysterious aponta que o tipo 1, o alternado que mantém uma forma humana mas com proporções erradas, é na verdade uma manifestação de preguiça cósmica. Eles não se esforçam para serem perfeitos, porque o erro visual é o que causa o choque necessário para paralisar a vítima. No entanto, o tipo 4, o alternado que se esconde em falhas digitais e fotos borradas, é o que realmente define a era moderna do catálogo. Eles aprenderam que, no século XXI, a nossa realidade é mediada por lentes. Se eles puderem distorcer a foto que você tira, eles podem distorcer a memória que você tem daquele momento. Eles estão reescrevendo o passado através da manipulação de arquivos. Se você encontrar uma foto de infância onde o seu rosto parece levemente borrado ou esticado, talvez aquele não seja você. Talvez o alternado tenha vencido a batalha pela sua identidade anos atrás, e você é apenas a cópia que ainda não percebeu que o original foi deletado. A pergunta que ecoa nos arquivos do canal Dark Mysterious é: por que Mandela? Por que este condado específico tornou-se a porta de entrada para o fim dos tempos? A resposta pode estar na própria geografia do desespero. Mandela é um lugar de isolamento, de estradas que levam a lugar nenhum e de uma fé que se tornou cega. Os alternados são oportunistas dimensionais. Eles se estabelecem onde o tecido da realidade é gasto pela solidão e pela falta de esperança. Eles não são apenas invasores. Eles são o sintoma de um mundo que parou de olhar para cima com reverência e começou a olhar para as telas com obsessão. A cada vez que você escolhe a segurança de uma tela em vez da interação humana real, você está fortalecendo o sinal que permite que o Salvador e seus anjos caídos continuem a sua obra. O catálogo de Mandela não é apenas uma série de vídeos no YouTube. É um espelho negro refletindo o que nos tornamos. Seres que preferem a mentira eletrônica à verdade física, facilitando o trabalho daqueles que querem apenas nos desligar. O desfecho deste dossiê leva-nos ao ponto de não retorno, a total erosão da barreira entre o espectador e a transmissão. O canal Dark Mysterious revela agora o conceito da infecção viral da realidade. Não se trata mais de fitas que documentam o passado, mas de um sinal que está a ser emitido no presente. Enquanto você ouve estas palavras, o catálogo de Mandela sugere que a consciência humana é um receptor de rádio
e que os alternados descobriram a frequência exata para sintonizar o medo puro. Quando uma vítima atinge o estado de dissonância cognitiva metafísica, ela deixa de ser um indivíduo e torna-se um terminal aberto. A partir desse momento, o alternado não precisa mais estar no armário ou debaixo da cama. Ele passa a habitar os seus pensamentos. Cada vez que você tenta racionalizar o que viu, cada vez que tenta convencer-se de que é apenas ficção, você está a processar os dados que permitem que a entidade se materialize na sua sala. Eles não viajam pelo espaço, eles viajam pela informação. A figura do Salvador, que subverteu a imagem de Gabriel, deixou uma mensagem final codificada nas últimas transmissões. Eu sou o vosso verdadeiro Senhor. Esta não é apenas uma declaração de vitória, mas uma mudança nas leis fundamentais do nosso mundo. O canal Dark Mystérios observa que na cronologia de Mandela, as orações agora têm um destinatário diferente. Toda a esperança depositada no divino está a ser colhida por estas entidades para fortalecer a sua presença física. É um sistema de reciclagem espiritual, onde o nosso desejo de luz é transformado em combustível para a escuridão. O silêncio das igrejas no condado de Mandela não é por falta de fiéis, mas porque os fiéis descobriram que quem responde às preces não é quem eles imaginavam. O anjo está a rir-se da nossa necessidade de conforto, usando o nosso desejo de segurança como a corrente que nos prende às sombras. Para Thatcher Davis, o único sobrevivente do sistema de segurança, a verdade tornou-se um fardo insuportável. Nas suas últimas gravações, ele fala sobre como o mundo parece plano e artificial. Esta é a fase final da invasão, a substituição da própria textura da existência. Quando os alternados substituem pessoas suficientes, eles começam a substituir as instituições, as leis e a própria lógica. O canal Dark Mystérios questiona se o mundo que vemos hoje, fora do condado de Mandela, já não está sob esta influência. Quantas das vozes que ouvimos todos os dias na televisão são originais? Quantos dos rostos que vemos nas redes sociais não são apenas tipos 4 a filtrar a nossa percepção da realidade? O catálogo de Mandela é o aviso de que a guerra já acabou e nós perdemos no momento em que decidimos que a imagem na tela era mais real do que a pessoa ao nosso lado. Ao encerrarmos este arquivo, o canal Dark Mystérios faz um último aviso. O medo que você sente agora, aquele calafrio que sobe pela espinha ao notar um movimento brusco no canto do olho, não é apenas uma reação biológica. É a sua mente a tentar rejeitar a presença de um alternado que acaba de se sincronizar com a sua leitura. Eles alimentam-se da atenção. Ao aprender sobre o método THANK, ao conhecer a tragédia de Mark e César, você tornou-se parte do catálogo. Você é agora um ficheiro registrado no sistema deles. A regra de sobrevivência mais importante nunca foi dita explicitamente, mas está implícita em cada segundo de ruído branco. Se você os vê, eles já o possuem, mas se eles o veem, você já os é. O condado de Mandela não é um lugar num mapa. É um estado de espírito que ocorre quando a verdade é substituída pela cópia. O canal Dark Mystérios termina aqui a transmissão sobre The Mandela Catalogue. Mas antes de desligar, faça um teste simples. Vá até ao espelho mais próximo e olhe fixamente para as suas pupilas por 60 segundos. Se em algum momento o seu reflexo piscar, enquanto você mantém os olhos abertos, ou se notar que o seu sorriso no espelho parece 1 milímetro mais largo do que o seu rosto real, não tente gritar. O Salvador está à espera. E lembre-se, nada vale o risco de saber a verdade.